Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. De acordo com a pesquisa Datafavela 2023, se as favelas brasileiras formassem um estado, seria o terceiro maior do Brasil em população. O número de favelas dobrou na última década, totalizando 13.151 mapeadas pelo país. A renda movimentada pela população dessas comunidades também aumentou e quebrou a barreira dos 200 bilhões, 12 bilhões a mais em relação ao último ano. A favela, algumas vezes, ainda é colocada à margem da sociedade, mas a população que vive nelas também é assalariada e tem influência econômica. Esse é o X da questão. Como evidenciar e valorizar mais toda essa potência? Sabemos que existem centenas de desafios nas favelas Brasil afora. E um deles é exatamente ser enxergada como um ambiente de negócios promissor, lucrativo e gerador de emprego e renda. O que fazer para mudar esse cenário? Qual o papel do poder público e da iniciativa privada no sentido de criar condições, incentivar e apoiar projetos e ações que impactam de forma positiva na vida de milhões de pessoas que vivem nas favelas e que representam, sim, um potencial gigante enquanto mercado e parte importante da sociedade? Esse é o tema do programa Ideias em Debate de hoje e, para falar sobre o assunto, convidamos o presidente da Central Única das Favelas do Piauí, Valcian Calisto, e o educador social e membro fundador do Movimento pela Paz na Periferia MP3, Júnior do MP3. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o presidente da Central Única das Favelas do Piauí, Valcian Calisto, e o educador social e membro fundador do Movimento pela Paz na Periferia, MP3, Júnior do MP3. Sejam bem-vindos e eu já queria iniciar abordando exatamente os dados que nós apresentamos na abertura do programa. Como vocês avaliam esse crescimento no Brasil de favelas? Em algumas delas, a gente viu que vivem mais de 1 milhão de pessoas. Vocês têm um retrato da situação no estado aqui do Piauí? Então, primeiramente, doutor Campelo, agradeço pelo convite para a gente se fazer para a gente aqui no programa Ideias em Debate. E uma das coisas que levam a esse crescimento das favelas no nosso país é exatamente o fato de que as pessoas fogem do centro e procuram moradias em locais onde os gastos, os custos serão menores. Então, elas vão habitar de alguma forma esses espaços, formando ali o que o IBGE costuma chamar de aglomeração subnormal, né? Essa é a definição que o IBGE utiliza para definir o que é uma favela no Brasil hoje. Então, quando a gente vê esse crescimento é nesse sentido. E aí, lá dentro das favelas, elas vão começar a pensar, se organizar para criar soluções, inovações e ali gerar diversas fórmulas de empreendimento, de renda, emprego e consumo, né? E qual a quantidade de favelas que existe no Piauí hoje? Existe mapeado também aqui? O que aconteceu? O último censo do IBGE não foi finalizado no ano passado. Inclusive, os dados que o senhor apresentou no início aqui do programa, eles são do Datafavela. O IBGE pediu um apoio ao Instituto Datafavela, em Rio de Janeiro e São Paulo, para concluir o censo que não foi finalizado ano passado. Então, nesse momento, está havendo essa parceria para concluir o censo, aí nós vamos ter esses dados mais especificados, mais detalhados. Queremos retornar aqui para trazê-los ao senhor e a todo o público. Muito bem. Júnior, o que você acha desse crescimento, né, dessa situação aí que a gente apresentou em relação às favelas, aqui no Piauí também? O que se nota é que a renda do trabalhador, cada dia que passa, não dá para comprar, não dá para suprir a sua necessidade. O aluguel é muito caro, né, a energia continua cara, a água continua cara, e infelizmente as pessoas têm que migrar para as comunidades desassistidas politicamente, não tem urbanização, as escolas da comunidade são praticamente aquelas escolas que faltam professores e tudo. Então, o que falta é uma política pública para atender a comunidade, né, fazer com que as pessoas não saiam dessas regiões, para aglomerar mais ainda as favelas que, a cada dia que passa, não suporta,
né? Nós temos um problema muito grande de energia, a energia não tem qualidade, a água não tem qualidade, o transporte praticamente não existe. Então, faltam essas políticas públicas. Isso só piora a situação, né? E eu vejo que os dados aí, nós temos muita gente consumindo, né? Quase Sim. 200 bilhões, e o governo não consegue perceber isso, né? É uma fonte de renda muito boa para impostos, é uma fonte de renda muito boa para que o próprio governo aplique lá no calçamento, na urbanização, no transporte público, no melhoramento da escola. Saneamento. Principalmente no saneamento, né? E Teresina é triste, né? Não temos nem 20% de saneamento básico aqui. Isso é triste, uma capital que você não consegue ter 50% de saneamento. A questão do saneamento vai desencadear outros problemas, como problema de saúde, principalmente, grave, né? Aí lota os hospitais. Então vira uma bola de neve gigante. Às vezes comunidades nem sequer reconhecidas pelo Estado, né? Eu me recordo que eu tive uma época presidindo a Comissão de Direitos Humanos na OAB aqui em Piauí, e a gente visitou uma Vila Vitória, né, que fica ali na Zona Sul. Parque Vitória, né? Exatamente. E não havia o reconhecimento do município para a existência daquela comunidade. Não sei hoje como é que está isso daí, mas essa falta de reconhecimento, o Estado ele deixa de atuar porque ele sequer reconhece a existência daquela comunidade. A vila mais famosa é a Vila Manduce, que hoje é um bairro, né? Sim. Você ainda tem ruas lá que não são calçadas. E muita gente se aproveitou da Vila Irmanduce, né? Fizeram propaganda nacional, aquela coisa toda, mas tem ruas que não são calçadas. Então você já vê como é que é a situação. Tem uma grande preocupação, a gente tem uma grande preocupação com a questão da urbanização e do saneamento, porque nós da periferia, o jovem da periferia, a criança da periferia já se alimenta mal. Então já tem uma porta aberta para as doenças. E se não tem saneamento, isso vai fazer com que ela adoeça com maior facilidade. O organismo já está fragilizado. As UBS, que já não é essas coisas, vá para a UPA. Então, assim, nós temos um problema muito sério que deveria ser corrigido tanto pelo governo do Estado como pela Prefeitura. Agora uma coisa interessante. Em que pese todas essas questões que foram apresentadas aqui, que vocês colocaram, uma ausência do poder público, como é que se consegue ainda ter toda uma arrecadação ou uma movimentação econômica de 200 bilhões, como foi colocado aí, 12 bilhões a mais que no ano passado? Então, como é que ainda assim essa população que vive nessas comunidades consegue ter esse crescimento e consegue movimentar toda essa riqueza? Vou dar um dado aqui para complementar esse dos 200 bilhões. 200 bilhões que as favelas brasileiras movimentam por ano é 3 vezes mais do que o PIB de Uruguai e Paraguai e 2 vezes mais do que o PIB de Equador, por exemplo. Então, assim, é um poder de consumo imenso. E aí que a gente falava, né, Júnior, do governo e prefeitura, de não perceber, de não notar, mas quem deveria ser mais interessado nisso são as próprias empresas, né? Então, as próprias empresas deveriam se voltar para lá, instalar suas sedes lá, gerar mais renda ainda, mais emprego, mais capacitação e qualificação. Então, a gente está falando de um poder de consumo realmente grande, gigante. E como é que ele acontece? Ontem, a minha esposa, por exemplo, estava numa padaria, aí tinha um cidadão lá contando as moedas porque ele queria comprar um café e um bolo. E estava dando R$3,50, mas não dava R$5, que era o que fechava. No que é que ele trabalha? Ele fica ali na frente de um supermercado, olhando os carros, as motos, e aí ele gera a renda dele para ele se alimentar pelo menos durante o dia a partir disso. Então, assim, desde de 1500 no Brasil, nós temos documentos, dados oficiais de que, por exemplo, quando as mulheres escravizadas saíam das fazendas para ir até o centro fazer alguma coisa, elas aproveitavam para vender quitute, iam juntando dinheirinho e ali compravam carta de alforria para ela, para o filho. Então, assim, essa questão do empreendedorismo se utiliza muito esse termo hoje. Mas essas mulheres, nossas ancestrais, já faziam isso muito bem há mais de 100 anos, há mais de 200 anos no nosso país. Então, essas comunidades, favelas, periferias, todo o Brasil, elas são experts em fazer inovação, em empreender. Eu acho que é a sobrevivência, né? E eu acho o seguinte, é necessário que o poder público qualifique o empresariado periférico, né? O comerciante, Sim. O padeiro, aquele cara que tem lá o seu açougue. É necessário que faça isso. É necessário que a mão de obra, né, seja mais qualificada, porque se ele consome o suficiente para dar 200 bilhões com um salário mínimo, imagine se ele ganhasse 2 salários mínimos. Né? Imagine se a mão de obra dele fosse qualificada e o poder aquisitivo dele melhorasse mais ainda. Ajude na organização, e aí entra o SEBRAE, o SESC, o SENAC, a Secretaria de Trabalho do Governo, a Secretaria de Trabalho do município,
E tem que ir para dentro da comunidade, né? Ensinar a essa pessoa a melhorar mais seu empreendimento. A gente chega na comunidade, tem tudo, todas as comunidades têm tudo. Tem tudo. Mas o cara precisa aprender, né? Mais ainda, até para poder ter mais lucro, para vender um produto melhor, comprar mais barato. Sim. Porque o cara já compra do supermercado para revender na comunidade. Então, era bom se ele comprasse diretamente do fabricante. Fornecedor, isso. E eu sempre defendi e defendo que quem mora na favela tem que comprar na favela. Mas quem está vendendo na favela tem que vender no preço também, que dê para Aquela realidade. aquela realidade. Não pode chegar na favela, botar um comércio e querer lucrar além do que aquela comunidade possa estar comprando, entendeu? Eu defendo. Eu não sou contra os supermercados, Sim. não sou contra os grandes empreendimentos. Supermercado, essas lojas, não. Mas compre na favela, na costureira, Isso. no picolézeiro, no padeiro, porque o dinheiro circula na Lá comunidade. dentro, empoderar a própria O favela. grande comerciante não vai voltar para a comunidade, não. Isso. Ele vai para frente, ele vai para os Estados Unidos, vai não sei mais para onde, vai para a Europa, vai para onde ele for, porque ele vai para fora para turistar. Mas o comerciante que vende na comunidade, ele vai comprar ali mesmo. Ele vai comprar carne lá no açougueiro, ele vai comprar o pão lá no padeiro para botar no comércio dele. Então, era importante que o povo, nosso povo da favela, tivesse consciência de fazer investimento na periferia mesmo, sabe? De investir lá, de comprar tudo lá. E é importante que a gente também fortaleça isso, é importante que órgãos como o SEBRAE, SES, SENAC, as secretarias de trabalho do governo do estado ajudassem nisso, a fomentar isso. E falando em empreendedorismo, né, e negócios, quais são os principais desafios nesse contexto para quem mora nas favelas, para empreenderem, para desenvolver uma atividade econômica? Essa pergunta ela é oportuna, doutor Campelo, pelo seguinte: você imagina que existam cerca de 5 milhões já de empreendedores em todas essas comunidades que você falou, né? Mais de 13 mil. Um dos grandes gargalos dela é que apenas 37% desses 5 milhões de empreendedores possuem CNPJ. E por que isso acontece? Porque muitas vezes, quando o Estado não consegue chegar lá não tem o nome da rua, não tem o número da casa. Então, é difícil para o Estado perceber esses empreendimentos. Esse é um dos gargalos, uma das dificuldades que a gente precisa vencer. Porque se somente 37% dos empreendedores têm um CNPJ, a arrecadação que o Estado poderia estar tendo e reinvestir lá mesmo, não acontece por isso, por um déficit já do próprio Estado, do próprio governo, né? Agora o Estado tem que se adaptar à realidade das comunidades, né? Ele tem que ir em loco para conhecer essa realidade. Sim, né? Tem que ajustar, porque o Estado está muito afastado da realidade. É tipo a escola pública está muito afastada da realidade da periferia. Principalmente depois da pandemia. Mais ainda. Outra coisa, o financiamento. Qual é a linha de financiamento que tem para o pequeno comerciante da periferia? Qual é a linha né? É aquela linha que a gente sabe que não vale a pena de maneira alguma. Então o cara sabe que vai ter uma linha de financiamento, mas aquela linha de financiamento não favorece o negócio dele. Porque tem a burocracia, tem um monte de coisa. E outra coisa, se o empresariado periférico tivesse a mesma condição que tem o agronegócio, porque o agronegócio, o cara pega lá 60 milhões, e aí o cara que não consegue pagar e tem uma anistia lá de 90%. Não acontece isso com quem pega 6 mil reais. Isso não está acontecendo. Então, tem que fazer adaptação. Claro que o comerciante ele quer investir, ele quer a loja dele mais bonita, ele quer a padaria dele mais bonita, ele quer o supermercado dele parecido com um grande supermercado, ele quer. Mas ele sabe que não tem condição. O Estado poderia estar entrando, né, com esse visual para ele, depois tá cobrando, né, em parcelas, até perder de vista, né, porque ele vai pagar. E mesmo que ele não pague, que é muito raro ele não pagar, o Estado vai arrecadar com imposto. Vai ter um retorno, E sempre muito tem um grande, retorno, né? Exatamente. E muito grande, entendeu? E que sempre, você colocando, só 37% são formalizados, Isso. então há uma perda aí de 60%, né, de quem não é formalizado, e esse Exatamente. dinheiro fica circulando sem o Estado ter conhecimento dele ou sem arrecadar. Sabe o que falta? É imposto. conectar a costureira com o dono da loja, o cara que vende o tecido, sabe? Tá faltando conectar, criar essa rede. Sabe? A Dona Maria da periferia tal, lá com a Dona Maria que costura, com a Dona Maria que compra, que tem uma loja, com o seu Antônio que vende a máquina. Eu acho que tá faltando isso. Quem Porque nós faz somos o bolo com quem vende lá na lanchonete. Exatamente. É porque quando a gente vai nesses grandes supermercados fazer a compra, o dinheiro da gente fica lá e não volta. Não volta. Sim. Então a gente vende o bolo para a Dona Maria e pega o dinheiro da Dona Maria e leva para o supermercado e também não volta. Então vai ficar faltando dinheiro para cá, não vai circular esse dinheiro aqui. Eu acho que um outro gargalo que a gente também tem de levar em consideração já é a realidade virtual, que foi acelerado também por conta da pandemia. Então vamos pegar aqui, hoje em dia, uma pessoa que tem um comérciozinho dentro de uma favela, de uma comunidade, o medo dela não é mais do assalto. O medo dela é do quê? É o golpe do falso Pix, por exemplo. Aí como é que ela evita se ela não tem o conhecimento
se ela não recebeu ali uma mentoria sobre como evitar esse tipo de golpe, né? Porque a pessoa faz uma compra, ela mesma, o comerciante, às vezes vai entregar, ela mesma é o próprio entregador, o próprio delivery, vai entregar, aí quando volta para cá, chega em casa, vai ver lá, já não está mais o valor que ela pensou que tinha recebido do Pix, né? Então, assim, os desafios existem, eles são vários e eles precisam ser atacados ali conforme a necessidade e a realidade de cada um, né? Além dessa mentoria que ela precisa, a internet tem que ser melhorada, porque nem sempre na periferia a internet é de qualidade. Exatamente. Entendeu? A internet não chega de A qualidade. internet faz parte da infraestrutura Faz- essencial sim, hoje, atual. O Estado tem condição de fornecer essa internet, porque ele tem condição de fornecer essa internet para as comunidades, né, através, né, das redes que ele tem do Wi-Fi, aquela coisa toda, e melhorada. E aí tem que dar essa mentoria para as pessoas, explicar como é que funciona. O que está faltando é o seguinte: a população está lá, ela consome, ela vende, mas ela precisa de informação, ela precisa ser preparada, como os grandes comerciantes. Sim. Esses grandes comerciantes, os grandes lojistas, os grandes supermercados, os caras que têm supermercado, eles estão em treinamento direto. Então, o nosso povo da periferia que faz negócio precisa disso também. Nesse contexto ainda, falando de setores econômicos, quais são os que mais se destacam nas favelas, né? Há incentivos para que se desenvolva? Pelo que eu vi, vocês já não têm esses incentivos, né? Como é que ocorre quando há algum incentivo? Ou quais são os setores que mais se desenvolvem? Hoje a gente tem, por exemplo, toda a comunidade central começa. Ontem eu estive, por exemplo, aqui na Vila Selmo Dias, na Zona Sudeste, e a convite da própria comunidade. Lá são basicamente 3 ruas, assim, horizontais longas. E, Valcinha, aqui tem 2 comércios que a comunidade não precisa sair daqui porque já compra aqui. Então, assim, comércios é uma das grandes realidades. E uma outra é produtividade e produção de eventos, né? Porque nas comunidades tem baile, reggae, baile funk, música, a musicalidade, a cultura de maneira geral, as diversas linguagens, elas são variadas, são diversas. Então, assim, esse setor econômico, produtivo, de lazer e cultura também é muito forte. Então, são 2 grandes já viés que mobilizam toda a comunidade, produz uma integração entre a própria comunidade. Muitas vezes fulano se junta com ciclano para produzir o evento, um vai atrás do som, outro vai atrás disso e daquilo. Dentro da própria comunidade eles conseguem realizar o lazer deles, né? E ao mesmo tempo gerar consumo e produção, gerar renda também. E outra coisa que é forte é a questão de alimentos. Né? Você consegue perceber à noite, né, aquelas bancas com espetinho, né, com arroz, com salada, cachorro quente. Sim, então, sim. assim, tem. Mas está faltando também ensinar as pessoas a questão de higiene também, tem que ensinar para elas. Tem que dizer, podia fazer tipo um consórcio para que elas comprassem todas juntas no local só para que saísse mais barato. Então, a questão dessa coisa, a vestimenta, a roupa, sabe, a costureira. Sim. Gente costureira na comunidade, né, é uma pessoa essencial, importante na comunidade. Ela que vai ajustar o vestido de casamento, ela que vai fazer o vestido de debutante, ela que vai ajustar a calça que a gente comprou e está muito, né, muito acostada, muito folgada. Que é outro setor que precisa de qualificação. Sim. Uma máquina é cara demais, é muito cara, a manutenção da máquina é cara demais. Aí a dona Maria que costura não conhece o João que faz a manutenção. Então, interligar essas pessoas. Já o empresariado que tem condição conhece, ele sabe onde é que compra, ele sabe o que vem mais barato, ele abre tipo uma concorrência. Tudo isso tinha que estar acontecendo. De repente, até criar uma cooperativa das Mas costureiras. Mas é importante criar uma cooperativa. Trazer essa ideia dos teóricos, né, de aldeia global para dentro das comunidades, para que esteja todo mundo interconectado mesmo. O presidente da Central Única das Favelas do Piauí, Valciano Calisto, e o educador social e membro fundador do Movimento pela Paz na Periferia, MP3, Junho do MP3. E a gente retoma aqui a nossa entrevista. Queria saber o seguinte: que tipo de debate a vivência na favela pode trazer para a sociedade como um todo? Já que a gente tem falado aqui de tantos assuntos importantes, que tipo de debate essa vivência na favela ela pode trazer para a sociedade? Olha, a CUFA, quando ela atua, primeiramente a CUFA, quando ela surge, é exatamente no sentido, ela surge formada por negros cariocas ali em 1999, né? Então ela surge para empoderar essas comunidades, para mostrar a potência que já existe lá, que muitas vezes os moradores não reconhecem neles essa potência. Por exemplo, a pessoa está empreendendo, ela tem um comércio, ela tem um empreendimento dentro da favela, mas ela não se considera tal, porque ela não conhece o termo empreendedor. Mas ela já faz aquilo. Então a CUFA surge para mostrar que ela pode, que ela é capaz. Então, assim, esses debates, muitas vezes, por exemplo, o Júnior falou aqui no Sistema S, né? Muitas vezes o Sistema S chega lá e quer meio que tutelar
aqueles empreendedores, quando na verdade o que deve acontecer é o sistema S chegar com o que ele tem de produção de conhecimento e se integrar com o conhecimento que é produzido lá e a partir dali gerar novos conhecimentos, novos debates, como o senhor está trazendo essa questão aqui para a gente, né? Então, assim, as comunidades, elas estão preocupadas primeiramente em sobreviver, então o debate dela é o que ela pode fazer para melhorar a vida dela, a situação dela, do vizinho, de toda a comunidade de maneira geral, né? Começa pela sobrevivência, e aí ela vai encontrar esses meios, esses mecanismos, e quando ela não encontrar, ela vai criar. Porque esse termo economia criativa, eu não tenho dúvida de que ele foi tirado, foi encontrado lá dentro, né, das comunidades. Eu acho que a questão da capacitação ela é muito importante, né? É importante demais, é o que ele estava falando, a pessoa ela tem que sentir que pertence àquilo e que ela é uma empreendedora, que ela é igual a qualquer empresário, né? Que ela tem um potencial, que ela pode melhorar, que ela pode crescer, que ela pode ser uma grande diferença na comunidade dela, né? Mas ela precisa entender isso. Porque negócio, você tem um negócio, você tem que estar toda hora praticamente se capacitando. Porque o mercado oscila, tudo oscila, né? Tudo muda o tempo todo. Tudo muda e o conhecimento é necessário. Então, está faltando o Estado chegar lá, com o braço dele, o braço educativo, e dizer, tá, tudo bem, nós estamos aqui. E aí, o que vocês estão precisando? Não é chegar lá e dizer assim, eu quero que a dona Maria, que é costureira, se transforme em boleira. Isso não existe. Mas é saber o que as pessoas estão fazendo. Porque o que a gente faz na periferia é a lei da sobrevivência. É a lei da sobrevivência. A gente quer sobreviver o dia de hoje, ninguém sabe o dia de amanhã. E aí, se a pessoa tiver, pelo menos, essa capacitação, para que ela se prepare, olha, hoje as redes, né, com a internet, com as redes, mas a pessoa não tem lá a internet na comunidade. Se tem a internet, não tem os computadores. Sim. Se tem os computadores, não tem alguém que tenha capacidade para ensinar. Então, assim, eu vi você falando agora, eu lembrei de uma coisa. Nós temos um negócio chamado laboratório de fábrica, que é um espaço com internet, com ar-condicionado, para que o jovem chegue lá e diga assim, eu quero usar esse espaço para me desenvolver minha criatividade, que é o chamado Lab Fab, quero desenvolver aqui minha criatividade. Ou um espaço que tem máquina de costura, ou que tem uma cozinha escola para a dona Maria chegar lá e dizer, eu quero ensinar para vocês aí uma forma de fazer um tipo de bolo, um tipo de salgado e tal. Então é fornecer para a comunidade as ferramentas, porque a comunidade por si só ela consegue se virar. Ela consegue, tem que fornecer para ela. Porque todo mundo na periferia, com raras exceções, nós somos solidários. Claro. Somos solidários. Desde aquele momento me dê uma xícarazinha de café, me dê uma xícarazinha faltou o açúcar aqui em casa. A gente vai recorrer ao outro, nós somos solidários. Por necessidade. Não é por vocação, não é por necessidade, nós somos solidários. E aí nós somos solidários também no conhecimento. Porque é muito importante. E aí nós temos uma dificuldade muito grande. Nós temos a escola pública. A escola pública podia servir para muita coisa. Sábado e domingo ela poderia ser um espaço aberto para chamar os pais de manhã, de tarde, de noite, porque está lá, ela funciona, sabe? Tanto faz a gente usar como não, ela está lá. E aí para cursos, movimentar aquela comunidade, para grandes eventos, né? Sabe? Servir para que as pessoas possam dizer assim, olha, hoje nós queremos fazer um curso disso aqui, de salgados, vamos fazer lá naquele espaço. Queremos uma palestra do Sebrae, queremos uma palestra da CUF, queremos uma palestra do MP3, tem toda aquela estrutura. Então, é necessário. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, o governo nenhum não tem interesse. Se a população não reivindicar, se a população não cobrar, se a população não se organizar, não vai adiantar. O grande problema nosso, da periferia, é que a gente é desorganizado, e a gente precisa se organizar. Sabe por que precisa organizar? Porque quando a gente se organiza, a gente tem mais força. Se a gente continuar do jeito que nós estamos aí, digamos, você vai numa comunidade, tem 3 associações de moradores. Uma comunidade tem 200 pessoas, mas tem 3 associações de moradores. Os 3 presidentes têm outros interesses, que não é da comunidade. Entendeu? O tempo de eleição sai vendendo a comunidade para todo mundo. Acho que está na hora da gente começar a se organizar e não permitir esse tipo de picaretagem. Porque fragmenta a nossa luta. A nossa luta é uma só. Com eleição ou sem eleição, a gente... A nossa agenda permanece, e aí eu quero até aproveitar para complementar a fala do Júnior, porque uma das maneiras de a sociedade se organizar é exatamente através do terceiro setor, que somos nós aqui, né, o MP3, a CUFA. Então, por exemplo, estive visitando lá o MP3, assim que assumi a presidência da CUFA, né, Júnior, passou uma tarde conversando lá, e lá o Júnior oferece um curso de informática básica já na ponta, para os meninos que estão acessando o ensino médio, saírem de lá já capacitados, sabendo mexer no Word, no Office, no Excel. E aí, quem sabe, até acabou o ensino médio, ele já tem um direcionamento para poder adentrar o mercado de trabalho. A CUFA, por exemplo, também, quando realiza a Taça das Favelas, que pega os times, as seleções de meninos, sub-17 dessas comunidades, põe para jogar, está tirando eles ali de uma situação que todo dia a imprensa mostra das comunidades dele, que é a violência, a criminalidade. Então a CUFA tira... de vulnerabilidade. Exato. Então tira eles dessa imagem e coloca eles na tela da TV
jogando futebol, mostrando que lá tem muito talento no esporte, mostrando que eles podem muito mais do que a imprensa costuma mostrar. Bom, e a questão de talentos, desculpa, a questão de talentos, a periferia tem muitos. Agora, os talentos, eles não aparecem porque não é dada a condição. O que se dá para o jovem da periferia? Não é dada a oportunidade. Uma escola pública que está defasada, dá para o jovem da periferia, é só quando entra a polícia lá que expõe essa juventude toda, a juventude preta, negra, favelada, que morre, aquela coisa toda. Então está na hora de o Estado entrar de forma diferente, dando oportunidade. Né? Não só violência, não só a escola pública já falida, porque a escola pública está falida, ela tem que se adaptar à realidade, ela não está conseguindo se adaptar à realidade. Com o presidente da Central Única das Favelas do Piauí, Valciano Calixto, e o educador social e membro fundador do Movimento pela Paz na Periferia MP3, Junho do MP3. Eu queria retomar, a gente, antes de ir para o intervalo, estava falando da questão de educação. Eu tive com o secretário de Educação do Piauí, o novo secretário, o Dr. Washington Filho, e ele traz uma proposta muito interessante de modernização das escolas públicas, de inserir a questão do empreendedorismo dentro das escolas, inclusive em tempo integral. Houve já a apresentação desse projeto e ele está movimentando diversas comunidades da sociedade civil organizada, inclusive entidades do Sistema S, SESI, SENAC, para cursos, enfim, que talvez seja o início de uma mudança de perspectiva, não é? Ou de uma mudança de rumo na educação do nosso Estado. Pode ser que vai de encontro a isso que você também está colocando, Júnior. Então pode ser uma boa perspectiva. É uma boa perspectiva desde que as escolas tenham professores. Nós temos escolas públicas sem professores, gente. Ainda agora, no mês de... Nós estamos no 1º de junho. De junho. Então, vamos primeiro fazer com que os professores cheguem para dar aula. Né? Tem que contratar professores, fazer concurso, eu não sei, tem que ter professores. Outra coisa, nós temos que melhorar a estrutura da escola. Sim. Né? Depois, nós temos que... A escola tem que começar a se adaptar com a realidade dela, da comunidade. A escola é antiga, a escola não consegue perceber que tudo mudou. Aí depois que tiver todo mundo lá assistindo aula normalmente, que as aulas acontecerem, que os professores tiverem, né, tem questão salarial, essa coisa toda, aí sim. Porque não adianta chegar num local e fazer o que o secretário está fazendo, que realmente é muito bom, mas primeiro precisa ver aquela realidade. Você tem escola que 9 horas da manhã o menino vai para casa, porque não tem professor. E o que salva o jovem da periferia? A escola. Que vai salvar o menino preto, favelado, a educação. É a única coisa que o Estado tem que nos dar completo. Tem que ser com todos os professores, tem que ser com a estrutura boa, todas as escolas têm que ter ar-condicionado, tem que ter o corpo, né, discente, todo lá completo para não faltar ninguém, tem que ter o corpo administrativo, sabe? Porque senão vai ficar ruim, não adianta chegar no local que está faltando professores. Tem que ter a estrutura, né? A estrutura básica. A escola pública tem que melhorar. Para funcionar. Tem que melhorar. Nós vivemos no Brasil, inclusive, ainda no plano educacional, um momento até de um pouco de tensão com essa questão dos atentados nas escolas, né? Um momento recente e que a gente percebeu ali que o Estado e a imprensa ficaram titubeando. Quando eu falo Estado, é o Brasil de maneira geral, né? Como evitar esses atentados nas escolas, e aí redes sociais tinha muito esse debate, assim, as pessoas na procura por like, por engajamento, de certa forma fortaleciam esses discursos, né, de atentados. Então, assim, a escola possui diversos desafios hoje. A minha esposa, por exemplo, ela é pedagoga, e aí a gente conversa bastante. O modelo adotado de escola hoje é meio que lembra uma igreja, é como se tivesse ali o padre falando para 40 alunos, que seriam os fiéis, só ouvindo, dizendo amém. Então, assim, esse modelo proposto pelo governador que você falou, ele é interessante, e ele precisa, quanto mais integração, interatividade ele tiver, para você manter uma escola de tempo integral, melhor para a criança, porque são 40 alunos, cada aluno é um universo diferente. Um pode ter TDAH, então a necessidade dele já vai ser uma, o outro pode ter um outro tipo de necessidade para ser atendida. E quando você coloca todos ali aglomerados, parece que todos são a mesma coisa, e não. Não são. Então a gente tem que pensar nesse modelo, rever também o modelo de escola, não só da estrutura também. Eu acredito muito nisso. O modelo que eu vi é um modelo de empreendedorismo que ele quer colocar, de capacitação desses jovens. Tá ótimo. Vamos convidar o secretário aí de apresentar aqui esse projeto. Exatamente. Mas desde que a escola esteja funcionando de forma completa. Ele falou uma coisa interessante. Sim. Ele falou uma coisa interessante. Hoje nós estamos com um problema muito sério em relação à ansiedade e à depressão entre os jovens. Sim. Então a escola pública ela tem que ter lá pedagogo, mas tem que ter psicólogo,
assistentes sociais. A equipe multidisciplinar que chama, né? Nós temos muitos jovens hoje, não é só da classe média não, nossos jovens da favela passam por essas situações. E a escola não dá para olhar todo mundo como se fosse igual, não tem a mínima condição. Outra coisa que a escola tem que mudar é, quando o menino chega na escola, ela tem que saber que ele tem uma família, que o pai está desempregado, que a mãe está fazendo bico, que aquela casa ali está sem energia, está sem comida, e a escola tem que entender a situação do jovem. Porque a escola só quer o menino quando o menino está bem, né? Quando o menino está alegre. Então a escola tem que entender que a realidade é outra. É outra. Essa história de diretora suspender menino tirar nota ruim, sabe, não participar das atividades da escola. Sim. A escola, pelo contrário, ela tem que convencer o menino que aquela escola pertence a ele. E que os problemas que ele tem vai ser dividido com o corpo da escola, com os professores, com os funcionários. Porque senão ele não se sente pertencente àquela escola. O grande problema hoje é que o jovem não se sente pertencente à escola. A escola é algo distante dele, da realidade dele. Que projetos, tanto da CUFA quanto da movimento, né, Pais na Periferia, que atuam nas favelas, que projetos estão em prática em Teresina hoje? Eu aproveito para perguntar se a atuação de vocês se estende a outros municípios piauienses. Então, que projetos estão sendo desenvolvidos por essas duas entidades? Agradeço a oportunidade de a gente falar, por exemplo, de um projeto como a Expo Favela. A CUFA Piauí esse ano vai realizar a primeira edição da Expo Favela Innovation, que é basicamente o quê? Uma feira de negócios, onde nós vamos reunir em um único espaço esses empreendedores que a gente sempre falou aqui no programa, né? Pessoas que têm ideias, que têm startups nas favelas, nas comunidades, no mesmo espaço com investidores, que de repente possam se interessar ali pelas ideias e ajudar a acelerar, a potencializar essas pessoas, esses empreendedores das favelas. E aí, ao final do evento, nós vamos selecionar as 10 melhores ideias, os 10 melhores empreendedores, e vamos enviar a São Paulo no final do ano, que é onde vai acontecer a Expo Favela, com pessoas de todos os estados, que também vão disputar entre si. E aí a CUFA Nacional já tem uma parceria com a Fundação Dom Cabral. As 10 melhores ideias finalistas vão receber uma qualificação da Fundação Dom Cabral, já tem ali um aporte de recursos para aportar nesses empreendimentos finalistas da feira de negócios. Então, esse é um dos grandes projetos que a CUFA tem para esse ano aqui no Piauí, para exatamente impulsionar esse ecossistema de empreendimento dentro das comunidades das nossas favelas do Piauí. Bom, nós vamos até exibir um vídeo, né? Você passou um vídeo para a gente de uma Expo Favela que houve em Goiás. Isso. Não é isso? Então nós vamos exibir aí para o nosso telespectador e convidar, né? Estabelecer o convite. Quando é que vai ocorrer a Expo Favela? No Piauí, porque ela está acontecendo em 21 capitais de todo o Brasil esse ano. Então, no Piauí, nós vamos fazer a nossa dias 15 e 16 de setembro. O local já está acertado, é o Atlantic City. E quem tiver interesse, quem quiser participar, basta acessar o site expofavela.com.br, fazer a sua inscrição. Se você quiser, o Júnior quiser ministrar uma palestra lá sobre empreendedorismo de comunidade, ele pode. Se ele quiser e tiver um negócio, um empreendimento dele, ele também pode participar, se inscrever. É muito fácil. A curadoria é feita pela CUFA Nacional, eles nos mandam, essas ideias aqui são boas, vocês podem chamar, podem conversar, podem botar dentro da Expo Favela. Muito bom, muito bom. Parabéns aí por esse trabalho que é importante demais. Júnior, pois não. Nós, do Movimento pela Paz na Periferia, nós vamos completar agora, no dia 1º de agosto, 19 anos. 19 anos de atividade, mais na cidade de Teresina. A gente tinha um trabalho no Quilombo Imbó, mas agora a gente está mais na cidade de Teresina e agora em Altos. Nós temos um projeto de inclusão digital que começou com a Fundação Banco do Brasil em 2004. Temos um projeto de lixo eletrônico, né? A Meta Reciclagem também começou com a Fundação Banco do Brasil. Temos um projeto de cinema na favela, cinema na periferia, que é o Cine Periferia, que só roda nas comunidades hoje. Agora mesmo nós estamos com um convênio com a Equatorial, rodando nos municípios. Nós temos também o nosso projeto, nossa escola, nós temos uma escola pública, que é da Secretaria de Educação, mas numa área de risco, e a Secretaria preferiu que a gente administrasse a escola. Essa escola pública lá, nós só aceitamos jovens que não gostam de estudar, jovens que foram expulsos das outras escolas, jovens que estão no mundo do crime, jovens que têm nota ruim. Esse é o perfil dos nossos jovens. Quem tiver nota boa não estuda lá, quem tiver bom comportamento também não estuda lá. Porque essa escola é para pessoas que ninguém quer receber. E essa escola está indo muito bem, obrigado. Né? Essa escola, a gente já está com 7 anos administrando essa escola, é administrado pelo MP3, mas é da SEDU. Quantos alunos estão? Hoje nós temos mais de 80 alunos, porque funciona só um turno. Sim. E a escola é pequena. Né? É uma escola que tem o EJA e também tem ensino médio. Também nós temos um projeto chamado Aquilombamento, que é um projeto que nós temos lá em Altos, compramos 250 hectares de terra
onde nós vamos fazer lá um trabalho com jovens egressos do sistema penal e das medidas socioeducativas através da agricultura. Nós temos toda a estrutura, temos trator, temos, né, toda a estrutura para fazer esse trabalho com esses jovens que são egressos do sistema penal. Atendemos também, né, o Tribunal de Justiça, que a gente recebe os jovens para pagar pena na nossa instituição. Os que vão pagar pena no MP3 são aqueles que ninguém quer receber, então só recebemos aqueles que ninguém quer receber. Então, o Movimento pela Paz na Periferia, ele é diferente das outras organizações, porque aquelas pessoas que ninguém quer, nós recebemos. Aquele jovem que todo mundo acha que é perigoso, que é complicado, nós queremos. Então, o MP3 vai fazer 19 anos sem ter fechado, né? Nem na pandemia, a gente reduziu o trabalho mesmo, porque é perigoso para todos nós. Vai fazer 19 anos e a gente precisa mesmo que esse jovem procure a gente. Pode perguntar para qualquer empresário, que ele vai dizer, rapaz, esses meninos lá do MP3 são ótimos. Por quê? Porque a gente faz um trabalho com os meninos, olha, não pode perder a oportunidade, o empresariado está dando essa oportunidade, que é difícil a gente ter. Sim. Mas em Teresina, nenhum empresário virou as costas para a gente. Nenhum empresário e nem a imprensa. Nós devemos favores e gratidão à imprensa de Teresina e ao empresariado de Teresina. Porque sem esses dois órgãos a gente não existiria. Há espaço para esses empresários que estão recebendo essas pessoas, né? Estão dando essas oportunidades. E há espaço para eles investirem lá dentro, eles fazerem um movimento inverso de irem até as comunidades, né? Irem até as favelas e lá abrirem uma atividade ou explorarem alguma atividade econômica. Há espaço para isso, para esses empresários? É o que a gente costuma falar dentro da CUFA, né? Que muitas vezes o empresariado ele está numa visão distante e vê a favela como uma espécie de laboratório de ratos ali, né? Não, vou testar aqui isso. Não, eles têm que buscar essa proximidade, tem que sair da sala com o ar-condicionado, tem que ir lá, conversar, dialogar, entender a necessidade, as dificuldades, entender onde é que eles podem, com os negócios deles, chegar, se instalar e ali gerar uma integração entre empresa, entre comunidade. A partir dali tudo vai fluir melhor. A gente está com déficit agora, porque o empresariado liga para a gente assim, eu quero que você mande um jovem aí do MP3 para a gente ensinar. Ou então alguém que já fez montagem e manutenção em computadores. A gente não tem. Porque mal termina o curso, os caras ou vão ser empreendedores, né, ou vão para o mercado. A gente está toda hora fabricando gente para colocar no mercado de trabalho. Então, graças a Deus, a gente não tem essa dificuldade, né, de estar empregando esses nossos jovens. E eu queria aproveitar seu programa, porque eu sei que é o Sebrae que patrocina, né? O Sebrae está junto conosco aqui. Então, eu queria agradecer ao Sebrae, porque eu também tive essa oportunidade, né? Eu fiz um curso do Sebrae, o Sebrae me reconheceu como um empreendedor social, eu nem sabia o que era isso, e ele me deu um curso de Pretec, fiz o curso de graça, não paguei nada, porque eu não tinha condição. E queria agradecer ao SESC, como eu falei para você, porque eu sou fruto do SESC, eu fiz o pré-vestibular do SESC de graça, e entrei na universidade graças ao SESC. O que eu estou querendo dizer com isso? Está na hora do empresariado, e do Sebrae voltar de novo a fazer isso. Porque quando a gente tem a oportunidade, a gente não larga, a gente pega mesmo, né? Tanto o Sebrae como o SESC, como o próprio governo do estado, a prefeitura, a gente precisa ser convidado para participar. Porque a gente quer, há uma sede nossa, a sede nossa de ser recebido por esses órgãos. Sim. E assim, tá aqui as oportunidades. Você quer? A gente pula na hora e pronto. Nesse sentido, eu queria até aproveitar o gancho aqui para convidar todo mundo. A CUFA vai realizar a segunda Taça das Favelas, que a gente estava falando. Ano passado, as duas seleções do masculino e do feminino, que venceram a Taça das Favelas no Piauí, elas foram disputar o Favelão em São Paulo. Que é o Favelão o quê? São as finalistas de cada estado. Sim. Disputando. Então a CUFA mandou para lá com passagem de avião paga, hospedagem e alimentação, para eles disputarem e voltarem, né? Para esse ano, a expectativa está tão grande que nós tivemos agora o término das inscrições, foram mais de 90 inscrições. Agora a gente vai pensar aqui como é que a gente vai fazer a seleção, né, como é que vai ser esse mata-mata, assim, para botar os meninos novamente em evidência na imprensa, na mídia, botar os meninos para jogar. Ano passado nós trouxemos o Cafu para um congresso técnico. Imagina o que é o impacto do Cafu, pentacampeão, falando lá para um teatro lotado de crianças e adolescentes sobre respeito aos pais, respeito ao técnico, respeito ao professor, que sem esse caminho do respeito eles não vão longe, né? Então, assim, são essas as maneiras que a gente tem de impactar. A Taça das Favelas vai acontecer começar agora em agosto, a final vai ser em novembro, e aguardem, sigam lá, Taça das Favelas Piauí, vem muita novidade bacana por aí. Muito bem.
O programa Ideias em Debate já está chegando ao seu fim, mas antes de passarmos a palavra aqui aos nossos entrevistados para fazerem suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios estão oficialmente abertas e seguem até o dia 31 de julho. A premiação busca valorizar e incentivar o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhecendo o trabalho e a dedicação de mulheres empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do país. Além de reconhecer o trabalho das empreendedoras, a iniciativa também tem como objetivo inspirar outras mulheres a investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor. Agora que você já conferiu a nossa agenda, eu passo a palavra para os nossos entrevistados. Já agradeço pela presença de vocês, excelente a entrevista e dou a oportunidade agora para vocês fazerem as suas considerações finais. Eu queria fazer uso de uma frase que o nosso mentor maior, que é o Celso Taide, quem fundou a CUFA, ele costuma dizer o seguinte, né? E aí essa minha frase, esse recado é para as empresas, para os empresários, né? Para que eles não vejam a favela como um lugar de carência, porque favela é potência. Quando os empresários acordarem para isso, eles vão entender que eles podem crescer muito mais seus próprios negócios a partir do poder de consumo que existe lá, das inovações que existem lá, fazendo essa integração que a gente passou o programa todo falando, que é necessária, que é oportuna e que está passando da hora de acontecer. Então, favela não é carência, favela é potência. Eu queria aproveitar, já que o seu programa tem muita audiência em relação ao empresariado, e você é do Sebrae também, poderia um dia marcar uma roda de conversa com o empresariado para a gente explicar como é que é a favela e tudo, o que ele pode fazer na favela. Vai ganhar muito, porque o empresariado, ele quer lucro, não tem essa história, ele não vai fazer bondade, ele quer lucro, e lá na favela tem bons empreendedores, tem gente para comprar, tem gente para produzir. A gente poderia, né, se empresariado... Tem mão de obra, né? Claro, e a gente dizer, tá aqui, olha, você pode fazer investimento, a gente pode capacitar, nós podemos capacitar essa juventude para que o empresariado possa absorver na sua empresa. O empresariado pode também, digamos, o cara lá, as padarias da periferia, os empresários que vendem aí a massa, né, que vende os produtos, os equipamentos, poderiam se organizar e fazer uma feira, chamar os padeiros, os donos de pequenos empreendimentos, né, e fazer uma pequena feira e mostrar para eles os produtos, as inovações. Eu acho que está na hora da gente começar a dar as mãos. Eu acho que precisa de um ato solidário de quem quer ter o lucro e de quem está precisando sobreviver. O empresário quer o lucro e nós da periferia precisamos sobreviver. Eu acho que você pode fazer isso, ter essa capacidade, juntamente com as empresas que lhe acompanham, para que a gente faça isso. Vamos lá, vamos sentar. Sim. Faz uma primeira, sei lá, uma convenção só para o empresariado da periferia com os grandes empresariados, né? O grande empresário. Aí o empresário pequeno falando com o grande falando, sabe? O cara olha assim, poxa, né? É ótimo trocar experiência. A gente nesse mundo não está só, né? A gente vai aprendendo, ensinando e aprendendo com o outro. Eu sempre digo o seguinte, todos nós fazemos parte de uma mesma comunidade, a comunidade humana. Isso. Essa é uma comunidade única. Bom, agradecemos aqui aos nossos convidados e também a sua audiência em casa e convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais @Sistema do Dia e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.